Meu nome é Roberto Pantoja e hoje a gente não vai fazer um podcast, mas um bate-papo com 4 convidados aqui, que eu faço parte de um deles, e a gente vai falar sobre temas que estão em voga, como é o caso aí da Lei Magnitsky, quais são as consequências para os bancos brasileiros, acordo de paz do Putin e do Trump, né, como é que os jornalistas estão brigando lá nos Estados Unidos na Casa Branca, sobre a MP 1303, sobre os ETFs de cripto nos Estados Unidos e a situação econômica no Brasil e todos os assuntos que a gente vier a falar. Então agora cada um dos convidados, por favor, se apresente. Aqui tem o Pedro, pode começar, por favor. Obrigado, Roberto. É um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho no governo federal, sou chefe de gabinete do vice-presidente e do ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Maravilha. Rodrigo Marinho. Sou Rodrigo Marinho, faço parte do movimento liberal há muito tempo, junto com o Pantoja, e vimos aí o começo do Bitcoin ser comprado, na primeira pizza ser comprado com 15 mil Bitcoins. Tá? Faço parte do Conselho do Instituto Mises Brasil há muito tempo. Sou diretor executivo do Instituto Livre Mercado, secretário da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado e aqui defendendo as ideias de liberdade hoje em Brasília, no Congresso Nacional. E eu acho que o Renato, então, não tem nada para apresentar, né? Já tá muito famoso, já tá estourado na internet. Se eu puder apresentar os senhores, Pantoja já teve o maior canal de Bitcoin do Brasil, concorrendo na época de Daniel Fraga, não é isso? O professor Rodrigo Marinho é famoso aí há mais de uma década na militância aí, só que era em Fortaleza, agora tá em Brasília, não é isso? Ele é só superado por antiguidade no Mises pelos irmãos Quioca, não é isso? Não, os irmãos Quiocas que vieram antes do senhor, não é isso ou não? Hein? E o Hélio Beltrão tá, né? Eles, não é isso? Fora esses, não é isso? Fora esses, o senhor do mais antigo lá, não é isso? Inclusive, eu virei libertário por causa dos textos do Instituto Mises. Rapaz, eu tenho uma gratidão, essa galera do Instituto Hoffman, agora é antes do Instituto Mises, eu tenho uma gratidão da porra, os caras dedicaram muitas horas, botar PDF de graça e traduzir e ficar na internet dando teste, discutindo a porra toda, né? Incrível. Meu nome é Renato, cadê? Pra olhar. O Hélio Beltrão deu uma participação absurda. Claro. Como é? Gigante. Como é a história lá da Segunda Guerra Mundial? Os Estados Unidos lutou até o último russo, não é isso ou não? O cara botou dinheiro também, ele pode não morrer, não é isso? Mas o cara tá empurrando, não é isso ou não? E o Fernando Urich também, né? Fernando Urich. E o Urich que é um gigante. O primeiro livro de Bitcoin escrito, sem dúvida. Rapaz, foi uma das coisas que inclusive, não foi o livro dele que me salvou, não. Foi um artigo que tinha no Mises e no Infomoney, que era sobre o juro negativo, não tinha nem Bitcoin no título, o cara só falava Bitcoin no último parágrafo. O cara explicava a guerra ao dinheiro, explicava que o dinheiro físico ia acabar, que a erosão fiscal, que é a questão do principal livro do professor Olavo, né, que é o Jardim das Aflições, que o Estado não tem como aumentar a arrecadação eternamente, não tem como ter déficit infinito, não é isso? Que esses caras iam partir pra repressão financeira, iam partir pra redução de liberdades e tal, que ia ter colapso, a porra toda. Aí ele chegava lá e dizia, o Titanic bateu na porra do iceberg, a porra vai afundar. Se você percebeu antes dos outros, é melhor você pegar bote salva a vida. O nome desse bote é Bitcoin, não é isso? Mas que é essa discussão, né? Porque a discussão antes era lastro-ouro, né? Então, assim, a discussão em escola austríaca era muito forte sobre lastro, ter lastro, né? Ter uma âncora fiscal para ter uma âncora monetária para não... Mas no livro do Urich tem 5 lastros. Tem um artigo, inclusive, salvo engano, de Safiri, que tem 9 conceitos de lastro do Bitcoin, dependendo do que você considera lastro. Lastro é limite de emissão, lastro é conversão por produto ou serviço. Aí tem vários conceitos de lastro, o cara vai mostrando cada um deles o que é o lastro do Bitcoin. E é legal porque aí o Bitcoin, quando o Hayek escreve lá em 81, né? Quando o Hayek escreve a desestatização do dinheiro em 81, é dar uma virada de chave na escola austríaca absurda. Você sai de uma coisa estatal para algo privado. Aí a virada nesses eventos do Missão Bitcoin, aparece essa porra do Missão Bitcoin na imagem aí? Não. Nesses eventos aqui, o primeiro vídeo que eu boto é do Hayek, mas é antes de 81, é antes ele falando que, olha, a gente só vai vencer a moeda fiduciária no dia que a gente criar alguma coisa que não possa ser parada violentamente. Tem um videozinho dele, aí depois eu boto o vídeo do Friedman, de 99, do Friedman dizendo que para realizar o que Hayek disse, basta resolver o problema do gasto duplo, que não poderia ter uma autoridade central, não podia ter dono, ia ter que ser com... Rapaz, como é que um cara desse, em 99, no século e no milênio passado, sabia que porra era problema do gasto duplo, e que ia ter... O Milton Friedman fala, no dia que for resolvido isso, vai ter um dinheiro da internet, que você manda dinheiro de A para B, sem saber quem é B, nem B sem saber quem é A, não é isso? Tipo assim, o cara sabia que tudo isso ia acontecer há 25 anos, há 26 anos atrás. Que loucura, né? O Hayek prevê no livro, ele prevê isso, né? Que a moeda, a lógica de transação digital, exatamente porque ele fala, cara, não tem essa coisa de ter curso forçado. Em locais onde tem fronteira, você já tem várias moedas atuando ao mesmo tempo. E funciona super bem. O Brasil viveu isso, né? Plano real para dar deixo pro Pedro, plano real é uma grande característica no momento que você viveu
3 moedas acontecendo. Você tinha um cruzeiro real, você tinha a unidade real de valor, você tinha já a chegada da conversibilidade disso baseada em dólar. O que o Brasil fez, mostrando que não precisaria ter custo forçado, que as pessoas foram para a moeda, genial a solução apresentada pelo próprio Gustavo Franco, que não é fã de escola austríaca, apesar de todo mundo beber, né, de Menger, Hayek, Mises, sem muito jeito. Gente, vamos começar e essas referências, né? Não, começar aqui só dos assuntos aqui. Essas referências, assim, eu gosto muito, né? Pra mim, a número 1 internacional é do Andrés Antonopoulos, que é a internet do dinheiro. Rapaz, eu assisti milhares de horas daquele cara. Só que ele disse que tem orgulho de pagar imposto, viu? Ele tem vários caguetes socialistas ainda, viu? E aí o outro, claro, o Urich aqui no Brasil. E vamos começar aqui, pessoal, falando sobre a Lei Magnitsky. Vocês acreditam que quais serão as consequências disso, que para mim é a parte mais importante de todas, nos bancos brasileiros, né? E se isso realmente vai afetar... Nos grupos dos brasileiros lá da Flórida, meu irmão, todo mundo já fechou a conta no BB Américas, viu? A galera tá fechando a conta do BB Américas em alta. Você ia querer ter com o dinheiro num subsidiário do Banco do Brasil nos Estados Unidos hoje? Mas você acha que essas consequências, o que vocês acham da contaminação de chegar a SWIFT, por exemplo? Tá tendo corrida de saque de subsidiário do Banco do Brasil fora? Você agora ia preferir ter uma conta no Banco Americano ou um subsidiário do Banco do Brasil nos Estados Unidos? Mas eu acho já tá tendo corrida bancária? Mas eu acho que tem um ponto, pessoal, que tem que explicar. A gente tem que reforçar essa explicação sempre. Não há decisão aplicada para o território brasileiro. A adesão da Magnitsky, ela não pega mas não precisa. Mas é porque essa semana... A Odebrecht tem mais ativos no Brasil ou no exterior? Não, a JBS tem mais ativos no Brasil ou no exterior? Essa semana o ministro Flávio Dino deu a decisão dizendo que as legislações estrangeiras não se aplicam no Brasil. Ele deu essa decisão. Foda-se, não se aplica mesmo. Os bancos precisavam da decisão dele, não? Os bancos perderam... Claro que não precisava. Mas ele disse isso pra dar uma... Pra foder os caras da Mariana, que a ação não tinha nada a ver, a indenização dos caras de Mariana, não é isso? Bilhões de reais em prejuízo de mercado. Sim. Isso é importante ser dito. A Magnitsky, ela trava as relações com o mercado americano, com empresas americanas. Não tem qualquer objetivo de tentar aplicar aqui. Diferentemente... Mas a Microsoft é americana, o Google é americano, né? Diferentemente da decisão do Alexandre de Moraes, que sim definiu que cidadãos americanos e residentes americanos perdessem as suas contas, desmonetizassem suas contas, que o Rumble fosse fechado, que o Rumble fosse montado. Pois é, o cara violou direito de pessoas específicas. Ele violou direito internacional. Quem violou o tratado internacional não foi os Estados Unidos. Quem violou o tratado internacional foi... Não, violou o tratado internacional e lei interna do Brasil. Sim, mas não existe previsão legal da empresa ter merda de sede no Brasil. Mas não tem previsão legal do cara tomar dinheiro de uma empresa porque tem um sócio que pisou no pé dele, não é isso ou não? Eu quero saber a opinião aqui do... primeiro, Rodrigo, qual a sua opinião? Você acha que vai ter uma contaminação nos bancos? Vai chegar ao SWIFT? E eu quero saber também a sua opinião também, Pedro. Mas rapidinho, só voltando essa conversa aqui. Teve uma reunião de Dilma no Panamá, que essas empresas, essas big techs, abriram as pernas, meteram um monte de esquerdista dentro. Como é que chama? Ela não reuniu com o Panamá? Que ano foi que Dilma empurrou? Todas. Google, como é o nome? Twitter, que era do Jack naquela época. A Meta, encheu de esquerdista. Esses caras, que eram nossos inimigos, de repente virou aliado da liberdade, não é isso? Os caras que eram contra o Trump, foram os maiores aliados do Trump nessa última... mas na hora que a água bate na bunda, meu irmão, os caras mudam de lado na hora, né? Você vê que o cara, quando é empresário, a mentalidade é capitalista, meu irmão. Bateu no bolso, não é isso? É o algo mais doloroso do corpo, né? Sou liberal mais, né? O quê? Eu sou liberal mais, né? Sou liberal até chegar no meu bolso. É isso, mas esse liberal dos Estados Unidos, né? Liberal da putaria, não é isso ou não? Tô falando liberal no sentido libertário. Esses caras nunca foram libertários, né? Clássico liberal. Essas big techs, elas só existiram baseado em juro negativo e em relação íntima com o Estado, não é isso? Tem um... Não, muito rapidamente, eu acho que assim, eu não sou um expert nesse tema, né, da Magnitsky, que eu acho que é de 2012, né, remonta aquele episódio das tensões ali com os Estados Unidos e a Rússia, mas eu acho que tem um ponto fundamental que você tem uma certa tensão entre a responsabilização, né, mas também a dinâmica econômica. Então, você tem uma separação, né, de personalidades jurídicas ali, você tem as filiais, né, que atuam lá nos Estados Unidos, e você tem os bancos que são as suas matrizes aqui no Brasil, né. Se você entender que é um grupo econômico só, né, como eu acho que esse que é o entendimento das autoridades americanas, eles vão tentar valer o que vem sendo aplicado às filiais que operam lá. Agora, eu não acho que seja uma coisa óbvia no sentido de que no Brasil a gente requer a homologação para poder implementar certas decisões, né? A gente precisa... Lá também.
lá nos Estados Unidos também. Também, tem que chegar, por exemplo, qual é a briga qual é a pancada que os americanos ficaram indignados? Que a Truth Social do Trump e o Rumble estavam sendo punidos lá sem serem citados para se defender. Em decisão do Alexandre de Moraes aqui. Essa lei Magnitsky, ela é super interessante porque ela foi criada por conta do William Brother. O William Brother era um investidor na Rússia que estava vendo um momento que é o Bill Brother, conhecido como Bill Brother, que era um investidor na Rússia que estava lá. Teve um golpe absurdo nas empresas dele. Um excelente advogado russo que acreditava no empregado Estado, do cara, né? Era contratado do cara, acreditava no Estado. Como se teve um golpe dos agentes. Gostava das 4 linhas, né? Gostava das 4 linhas. Sei lá. E o cara era bom pra caramba. Ele ganhou o processo. Tá? Ele estava ganhando primeira instância, segunda instância. E esse cara foi preso, trancafiado e assassinado por agentes russos. E por isso que foi criada, o Big Brother trabalhou muito para criar a legislação lá nos Estados Unidos para punir pessoas extra-fronteiras que violassem direitos humanos, mas não entrando no território russo, não entrando no território brasileiro. Ou no território estrangeiro. A grande fonte de relacionamento dos Estados Unidos é exatamente o sistema SWIFT. É exatamente a relação que as pessoas querem entrar no maior mercado do mundo. Os americanos são o maior mercado do mundo. O Banco do Brasil, o Itaú, não estão lá porque é legal. Estão lá porque estão ganhando dinheiro. O problema não é perder visto. O problema é que hoje as Big Techs já têm mais poder sobre as pessoas do que... É mais fácil você renunciar à cidadania e aos serviços do governo brasileiro do que você renunciar à Apple ou à Microsoft. Essas empresas já têm mais poder sobre a vida da maioria das pessoas do que os próprios governos nacionais. Só que eles são controlados por um governo. O cara que é sancionado pelos Estados Unidos, ele perde acesso às empresas americanas, ele perde acesso a iPhone, a Microsoft, a Google, a Meta, não é isso? Cadê o @Alexandre? Tá lá funcionando ou não? Mas olha só, eu acho Não tinha @Alexandre ou não? Mas hein?